Você sabia que o Brasil também esconde mistérios dignos de filme? De múmias encontradas em paredões até civilizações perdidas que ninguém conseguiu explicar. Nosso país tem histórias que desafiam a lógica. Hoje você vai conhecer casos reais e perturbadores que deixaram cientistas, arqueólogos e até a polícia sem respostas. Veja os maiores mistérios do Brasil. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E roda a vinheta. Você sabia que o Brasil também já teve sua própria múmia? O caso sinistro e misterioso aconteceu em um cartão postal do Rio de Janeiro, lá em 1949. 5 amigos alpinistas decidiram escalar o Pão de Açúcar por um caminho que ninguém nunca tinha feito até então, conhecido como Rota Galote. A aventura ia bem, até que no meio da subida, eles dão de cara com um sapato feminino jogado ali. Estranho, mas tudo bem, seguiram em frente. A alguns metros para cima, o clima pesou de vez. Eles encontraram um corpo preso numa fenda estreita, e o mais chocante, ele não estava decomposto, e sim mumificado. Os rapazes desceram na hora e chamaram as autoridades. Aí o mistério só aumentou. A múmia usava roupas femininas e tinha cabelo comprido, mas o legista da época afirmou que era um homem de 1,60 m. O mais assustador é que estava perfeitamente mumificado, como se o tempo tivesse parado ali. A principal teoria diz que a maresia, com seu alto teor de sal, teria agido como um conservante natural, preservando a pele e os tecidos. Mas até hoje ninguém conseguiu explicar como aquele corpo foi parar ali, nem quem era aquela pessoa. Não havia registros, roupas identificáveis ou qualquer pista clara, sendo esse um dos maiores mistérios do Rio de Janeiro. Lá no interior da Paraíba, existe um dos maiores mistérios arqueológicos do Brasil e pouca gente sequer ouviu falar dele: a Pedra do Ingá. É uma rocha imensa com mais de 24 metros de comprimento, coberta de símbolos misteriosos que parecem desafiar o tempo e a lógica. Não são simples desenhos. Há espirais, formas geométricas complexas, constelações e criaturas estranhas que ninguém conseguiu identificar com certeza. Alguns traços parecem representar planetas, enquanto outros lembram circuitos ou mapas celestes, como se quem fez aquilo tivesse um conhecimento astronômico muito além do que se imaginava possível naquela época. Os cientistas tentaram de tudo: datações, escavações, comparações com outras culturas, mas nenhuma explicação se encaixa. Nenhuma tribo conhecida usava símbolos assim, e o mais inquietante é que não há um único vestígio humano por perto. Nada de ferramentas, aldeias ou restos de fogueira. É como se os autores tivessem aparecido do nada, gravado suas mensagens na pedra e desaparecido sem deixar rastro. Alguns estudiosos acreditam que possa ter sido um tipo de calendário astronômico usado para medir o tempo e as fases da Lua. Outros acham que é a prova de uma civilização perdida, anterior a todas as que conhecemos nas Américas. E claro, há quem jure que os símbolos não são humanos, que seriam uma espécie de linguagem extraterrestre, deixada para quem souber decifrar. Até hoje ninguém conseguiu traduzir uma única linha daquelas gravações, sendo esse o maior mistério do Nordeste brasileiro. Se tem um lugar no Brasil que é sinônimo de misticismo, esse lugar é São Tomé das Letras, no interior de Minas Gerais. A cidade inteira é cercada de lendas. A fama é tanta que muitos dizem que ela é um dos 7 chakras da Terra, o que facilitaria contatos com seres de outros planetas e dimensões. O avistamento de OVNIs por lá é quase rotina, sem falar nas histórias de duendes, fadas e até uma caverna que supostamente seria um portal direto para Machu Picchu, no Peru. Mas o fenômeno que realmente quebra a cabeça de todo mundo é a famosa Ladeira do Amendoim. Tá subindo a ladeirinha. Sozinho. É um trecho da estrada onde a física parece ter tirado férias. Se você para o carro, desligar o motor e soltar o freio, o carro não desce, ele sobe a ladeira sozinho. Moradores dizem que a pé dá para sentir uma força estranha te puxando para cima.
e muita gente já foi lá tentar entender, mas o fenômeno continua desafiando a lógica e surpreendendo quem visita o local. Imagina uma cidadezinha com 6.000 habitantes, onde nascer gêmeo é praticamente a regra. Essa é Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. O lugar ficou famoso mundialmente porque a taxa de nascimentos de gêmeos lá é absurda, principalmente numa área rural chamada Linha de São Pedro, onde a chance de ter gêmeos era simplesmente 10 vezes maior que no resto do planeta. Nós temos aqui o meu irmão gêmeo Pedro, eu sou Paulo, ele é Pedro, a minha vovó, aí temos a Arlete e Marlete, Derli e o Julci, e temos a Tatiana e a Fabiana. A explicação mais pé no chão é a genética. A cidade foi formada por muitos imigrantes alemães que, por casarem muito entre as mesmas famílias, acabaram concentrando os genes que facilitam a gravidez de gêmeos. Só que tem uma teoria muito mais sinistra que corre por lá. Uma história diz que o responsável por isso seria o médico da Alemanha na Segunda Guerra, Joseph Mengele. Depois que ele fugiu para a América do Sul, dizem que ele teria passado pelo sul do Brasil e continuado seus experimentos genéticos secretos na população. Apesar de não existir nenhuma prova científica de que o Mengele tenha ligação com os gêmeos, essa história transformou Cândido Godói numa lenda internacional. Em 1986, o controle de tráfego de São Paulo e do Rio de Janeiro ficou sem saber o que fazer quando nada menos que 21 objetos não identificados brotaram nos radares. E não era defeito de equipamento, afinal pilotos de voos comerciais estavam vendo as luzes a olho nu, ao vivo. A situação foi tão séria que a Força Aérea Brasileira mandou caças F-5 e Mirage para descobrir o que eram aquelas coisas no céu. E o relatório dos pilotos de caça é de arrepiar. As luzes mudavam de direção do nada, sumiam e voavam a velocidades absurdas, passando de 1.000 km por hora. E para quem achou que era delírio, no dia seguinte, o próprio ministro da Aeronáutica confirmou tudo. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Ele disse que os objetos eram reais e agiam com inteligência. Mas depois disso, o caso foi arquivado e ficou em sigilo por décadas até ser esquecido. E a população nunca ouviu uma resposta concreta do que rolou naquele dia, que ficou conhecido como a Noite dos OVNIs. A Amazônia é um lugar cheio de segredos, e o maior deles talvez seja o do explorador Percy Fawcett. Em 1925, esse britânico, que não era um aventureiro qualquer, mas sim um militar e geógrafo respeitado, botou na cabeça que ia encontrar Z, uma cidade perdida de uma civilização antiga no meio do Brasil. Ele estudou mapas antigos, pegou seu filho Jack e um amigo, partiu de Cuiabá e se enfiou na mata. Eles mandaram uma carta em maio e depois desapareceram sem darem notícias. Nunca mais ninguém achou nada, nem corpos, nem equipamentos, bilhete ou qualquer vestígio de onde foram parar. Várias expedições de resgate foram feitas, mas eventualmente pararam de procurar. No final das contas, ninguém sabe se ele sumiu procurando a cidade perdida ou se realmente encontrou e resolveu viver por lá mesmo. Na versão brasileira do Triângulo das Bermudas, um avião cargueiro da Varig decolou de Tóquio rumo ao Rio de Janeiro em 1979 e sumiu sobre o Oceano Pacífico sem deixar rastro. A tripulação era experiente e não enviou nenhum sinal de socorro. A aeronave levava 150 quadros de arte japonesa avaliados em milhões, mas nem as pinturas, nem destroços, nem sequer uma mancha de óleo foram encontrados. As buscas envolveram Japão, Estados Unidos e Brasil, e nada foi achado. As teorias vão de abate militar soviético a contrabando, mas há quem diga que o avião cruzou uma região misteriosa do Pacífico, comparada ao Triângulo das Bermudas. O mais curioso, o piloto brasileiro Gilberto Araújo da Silva já havia sobrevivido a outro acidente, mas dessa vez desapareceu para sempre. No litoral de São Paulo, existe uma ilha chamada Ilhabela,
destino turístico da região. Mas o que muito visitante não sabe é que, além das praias, a ilha pode guardar uma fortuna em ouro enterrado. Existe uma história que diz que no século XVI, o pirata inglês Thomas Cavendish escondeu um tesouro gigantesco em algum canto da ilha. Ele foi um dos primeiros a dar a volta ao mundo, ao mesmo tempo que tocava o terror saqueando navios espanhóis e portugueses. A lenda conta que depois de um ataque, ele teria parado em Ilhabela para enterrar quilos e mais quilos de ouro, prata e joias para buscar depois. Essa história é tão forte que ao longo dos anos, caçadores de tesouro, arqueólogos e até militares já cavaram a ilha atrás de algum vestígio da fortuna, que além de valer muito também tem um valor histórico inestimável. O governo até monitora a região, mas até hoje nenhuma moeda de ouro foi encontrada. Existe um documento na Biblioteca Nacional que parece roteiro de filme, o Manuscrito 512. Ele foi escrito em 1753 por um grupo de bandeirantes que jurava ter encontrado uma cidade abandonada no meio do sertão da Bahia. A descrição chama muito atenção porque eles não falavam de uma aldeia ou vilarejo, mas sim de ruas largas, arcos de pedra, estátuas e até inscrições numa língua desconhecida, num estilo que lembrava arquitetura grega e romana, como se fosse uma grande cidade escondida. A história foi levada tão a sério que o próprio Império Brasileiro mandou expedições para achar o lugar, mas nunca encontraram nada. Será que foi só imaginação dos caras? Ou essa Atlântida brasileira tá perdida no meio da caatinga até hoje? Esse é, sem dúvida, um dos desaparecimentos mais angustiantes da nossa história. Em 1985, o escoteiro Marco Aurélio, de só 15 anos, sumiu enquanto fazia uma trilha no Pico dos Marins, em São Paulo. Ele estava com um grupo de outros 3 escoteiros e o líder, que tomou uma decisão que é questionada até hoje. Ele mandou o Marco Aurélio ir sozinho na frente do grupo para marcar o caminho com giz. O problema é que a trilha era perigosa, com mata fechada e neblina constante. O garoto foi e nunca mais foi visto. O que aconteceu depois foi uma das maiores buscas já feitas no país, com centenas de homens, exército, helicópteros e cães farejadores. Você acredita que o Marco Aurélio esteja vivo? Eu tenho certeza. Um morto não se esconde na teta. A única coisa que acharam foram as tais marcas de giz até certo ponto, e nada mais. O caso já foi reaberto recentemente, mas o paradeiro de Marco Aurélio continua um mistério completo. Entre 2007 e 2008, a cidade de Carapicuíba, em São Paulo, viveu um período de pânico total. 13 homens foram encontrados sem vida, um depois do outro, num parque chamado Patures. O parque era conhecido na época como um ponto de encontro LGBT, e o que ligava todas as vítimas é que a polícia acredita que todos eram gays. O assassino, que a mídia apelidou de maníaco do arco-íris, agia de forma brutal e quase sempre do mesmo jeito, o que acendeu o alerta de que se tratava de um serial killer com alvo claro em homossexuais. A polícia chegou a investigar suspeitos, incluindo até um policial militar, mas ele acabou sendo inocentado. O fato é que os crimes prescreveram e o verdadeiro assassino nunca foi pego. E não poderia faltar o caso que colocou uma pequena cidade de Minas Gerais no mapa dos maiores mistérios do planeta, o ET de Varginha. Em 1996, 3 meninas disseram ter visto uma criatura estranha, de pele marrom, olhos vermelhos brilhantes e cabeça desproporcional, agachada num terreno baldio. Elas juram que aquilo não era humano. Uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos, 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. O que parecia só mais uma história bizarra logo ganhou contornos sinistros. Militares foram vistos cercando a área, caminhões do exército chegaram durante a madrugada e moradores relataram helicópteros sobrevoando a cidade. Surgiram boatos de que o ser foi capturado vivo
e que até uma nave teria sido levada por forças brasileiras. O exército negou tudo, mas o mistério nunca se apagou. Décadas depois, o caso de Varginha continua sem explicação e até hoje é tratado como o Roswell brasileiro, onde o impossível pode ter realmente acontecido. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Então é isso, até a próxima!